Fala galera, bem-vindos a Mundial TV e hoje a gente está querendo apresentar para vocês um equipamento para o Logitech G27. É um modifier, como você quiser chamar, e é essa mola aí que você está vendo agora aí na tela. Essa mola ela é vendida por uma empresa inglesa chamada Nixin Motor Simulator e eles fazem modificações para o G27 para aumentar a simulação e a sensibilidade dos pedais do equipamento. Bom, aqui a gente tem a mola da Nixin. Ela é uma mola progressiva, você pode ver aqui, ó, nessa parte aqui ela é mais mole, nessa parte aqui que ela quase se encosta, ela é mais dura, justamente para dar a sensibilidade do pedal igual no freio de um carro de verdade. E ela vem também com essa becinha que parece ser uma resina, uma borracha, que ela é bem dura, e essa parte vai fazer a parte como se estivesse dando pressão no freio. Quando você pisa no pedal do freio, vai ter uma primeira parte mais suave, e quando chegar aqui, ela fica bem mais rígida, como se tivesse dado pressão na linha. E a gente ainda não tirou a mola do pedal, a gente vai desmontar o pedal agora, mas depois a gente vai comparar as duas para vocês verem tanto questão de resistência quanto na questão da construção da mola. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai precisar é de cerveja, tá bom? Se você é de menor de idade e não pode beber, você chama o seu pai para abrir uma cerveja e tomar enquanto você desmonta e faz o que a gente vai fazer aqui agora. A gente vai precisar de uma chave Phillips, de preferência uma com a haste fina, porque, por exemplo, essa daqui da haste grossa tem dois parafusos na parte de trás do pedal que ela não entra. A gente vai mostrar para vocês na hora que for desmontar eles. E uma chave Allen. A gente não sabe qual é o número dessa chave Allen, mas ela é uma chave bem fina. Primeira coisa que vocês vão fazer é tirar esses 6 parafusos que seguram os pedais. Atenção, galera, para esse aqui, ó. Esse parafuso maior eu tirei do pedal do freio. Esses dois menores são do pedal do acelerador. Cuidado com isso na hora de montar. Os parafusos da embreagem também são do mesmo tamanho dos do freio. Bom, então agora os pedais já vão sair aqui, ó. Bem facinho. E agora a gente vai para a parte de trás do pedal. Primeira coisa é tirar esses 12 parafusos que tem espalhados aqui. Bom, galera, agora vem os dois parafusos meio que secretos. Aqui embaixo da trava de carpete, ele tem dois parafusos aqui, ó. Esses dois tem que tirar também. Os parafusos que vocês vão tirar aqui atrás são os de cabeça prateada. Aqui, você vê que ele tem esses parafusos de cabeça preta, que também são Phillips, mas você não precisa tirar eles, porque eles são os que prendem o pedal na base. Beleza, agora que a gente já está com o pedal praticamente solto, você vai puxar ele por aqui. Você vê que ele já soltou. Agora muito cuidado. Você tem que virar ele desse jeito aqui, ó. Porque aqui você pode ver que ele tem esse fio, que é o que vai para a fonte. Se você puxar isso aqui de uma vez, você vai arrebentar os fios dos seus pedais. Isso aqui para consertar depois é bem complicado, porque os fios são muito finos. Então quando você abrir ele aqui, vira essa parte. Com cuidado para não
forçar os fios e tira esses dois parafusos aqui, ó. Tirou os dois parafusos, é só remover o fio, a capa de cima já vai sair na sua mão. A gente pode deixar ela de lado agora. Não reparem no ninho de rato que tá esse pedal. Bom, então agora a gente vai mexer nesse pedal aqui, que é o do freio. Para você não confundir os pedais, ó, ele tá na posição certa. Então acelerador, freio, embreagem. Os que tem os espaçadores são a embreagem e freio. Beleza, então o que você vai fazer agora? Com a chave Allen, a mesma que você tirou, os pedais, aqui na lateral ele tem esses parafusos aqui. Você vai desmontar eles. Feito isso, você vai puxar aqui para trás, ó. Cuidado com esse pivôzinho para ele não voar. Você vai tirar o pivô. E aqui está a sua mola do G27. Agora, fazendo a comparação entre as duas molas, ó. Primeira coisa que a gente vê de cara é a cor. Mas isso não tem importância nenhuma no funcionamento, lógico. Aqui a gente pode ver que a mola original do G27 ela não é progressiva. Então ela não tem essa parte onde o funcionamento dela fica mais rígido. Olha a diferença. Vou apertar com a mesma mão as duas molas. Essa eu faço bem mais força para comprimir, além dela comprimir bem menos. Dá pra ver a diferença, né? Bom, agora a gente vai colocar a mola, a gente vai colocar com essa parte que a mola é mais próxima aos elos, para baixo, aqui na parte que ficou presa. Por quê? Pela lógica, você vai apertar o pedal do freio aqui, a parte que vai comprimir primeiro vai ser que os elos estão espaçados e depois vai ter a compressão mais dura lá embaixo. Parafusos aqui, gente, qualquer outro do G27, mas principalmente esses dois aqui, não aperta muito, porque esse plástico aqui de trás dele é meio frágil. Se você vir com a mão um pouco bruta, você vai quebrar isso aqui e ele não dá aperto mais de jeito nenhum.
Então, pessoal, agora mostrando um pouco da configuração. Então, pessoal, como a ideia da mola da Nixin é simular melhor o freio, como se parecesse um freio de um carro, coisa que o G27 não faz, né? A gente tem aquele trecho da mola que é mais aberto e tem menos força, né, de volta para você. Então, essa parte da mola, ela não pode gerar freio no seu simulador, não pode gerar frenagem. Então, por exemplo, aqui eu estou apertando já a mola e você vê que ali está começando a apertar um pouquinho, está começando a subir um pouco ali a parte de frenagem. Para eu fazer uma frenagem brusca, eu tenho que botar força, como num carro comum, certo? Então, para eu botar força, aqui eu estou botando bastante força já. A força que eu colocava no G27 com a antiga mola, eu já estou aplicando nesse exato momento, tá bom? Se eu começar a aplicar mais força, como eu não estou no cockpit, o meu pedal está no chão, o meu pedal está começando a ir para frente, tá? Então, para vocês verem como a mola, ela gera realmente uma força melhor, tá? Para você criar uma sensibilidade, você poder saber onde você está travando as suas rodas, tá? Você consegue, na hora que você pegar um carro, começar a andar com ele, talvez você tenha que configurar o seu volante para cada carro, mas você consegue configurar e aprender a partir da onde você está travando a roda com aquele carro. E aí aqui eu vou mostrar para vocês, nesse exato momento, tá? Como você vai fazer para configurar. Primeira coisa que você precisa ver é qual o botão do seu volante está sendo utilizado para o freio. No caso aqui a gente está usando esse Joy 1 RZ-. Tá? A gente vem aqui no controller 1. Você tem uma parte de sensibilidade e uma parte de dead zone. Esse dead zone é importantíssimo para você conseguir calcular o quanto do curso do freio não vai ser utilizado, tá? Então a parte que não tem força no curso você não vai utilizar, tá? No meu caso deu 100%, no seu aí em casa vai ser diferente, pode ser que você coloque uma dead zone menor, tá bom? Conforme eu vou mexer na dead zone, você tá vendo que ele vai mudando o gráfico, tá bom? No meu caso 100% ficou ideal, é uma parte do curso que começa a gerar pressão e aí começa a gerar também a frenagem, sem eu ter que também fazer força demais. Outra parte que a gente tem que mexer é na sensibilidade, tá bom? Como eu estou num piso liso, eu estou utilizando a sensibilidade em 50%. Tá? Você que tem um cockpit em casa, você tem um lugar onde o seu pedal, sua placa de pedais fica travada, talvez você consiga utilizar uma sensibilidade até menor, tá bom? Mas com a sensibilidade menor tem que fazer muito mais força, tá bom? Para eu ter frenagem no carro, certo? Então no caso aqui 50% ficou muito bom, eu tô conseguindo andar legal com o carro. E aí vocês vão poder ver no vídeo aí agora que tá passando como o carro desenvolve e a questão do freio também, tá? Eu tô apaixonado por essa mola, ficou ideal, de verdade. Não é caro, tá bom? Para trazer ela pro Brasil e eu vou estar falando disso daqui a pouco para vocês, na próxima parte do vídeo. Então pessoal, vocês viram como é que funciona a mola da Nixin e caso vocês queiram comprar, o link vai estar aí embaixo no post, ok? E o que eu gostaria de falar aqui no final é do tratamento que a Nixin deu pra gente aqui no Brasil, né? Nós não somos nem um pouco especiais, nós somos consumidores comuns, certo? E, enfim, desde novembro que nós pedimos o kit de molas de freio para poder colocar no nosso simulador e por causa de problemas com correios aqui no Brasil, burocracia, nunca chegaram as molas que a gente pediu. A gente chegou a pedir 2 kits e elas nunca chegaram, uma por causa de furto e a outra também. E inclusive ainda teve o problema que a gente teve lá na alfândega, a questão de demora, de sair lá de Curitiba, que é onde eles fazem o processamento.
Mas a terceira vez que ele mandou, funcionou. E a gente quer agradecer ao David Nicholson, que é o responsável lá na Nixin por enviar as molas. Até porque se ele não tivesse sido tão prestativo com a gente, talvez a gente nunca teria recebido, tá? Ele não cobrou nada. Teria perdido dinheiro de 2 kits de mola. Exatamente, tá? Ele não cobrou nada de encargo pela gente ter perdido, não a gente, né, mas pelos Correios terem perdido a mola. E, enfim, a gente quer realmente parabenizar porque a gente mora no Brasil, então é um país que é meio complicado, né? A gente sofre um pouco às vezes como consumidor. Então um mod que vale a pena realmente o dinheiro investido. Agora a gente só tem que configurar melhor, pegar uma sensibilidade bacana, mas com certeza vai ajudar bastante na nossa pilotagem. Como eu falei antes, se você quiser comprar, o link está aí embaixo. Tá? Nós vamos procurar postar mais vídeos aqui no canal da Mondial. A gente vai deixar aqui embaixo também o link do site da Mondial para vocês conferirem lá. Se vocês quiserem ser piloto com a gente também está sempre aberto a pilotos novos, conhecer as ligas, tudo isso vai estar aqui embaixo, beleza? Isso aí, galera. Então um abraço, fica pra próxima aí, acompanhe nosso canal. Um abraço.